Este vídeo foi patrocinado pela Brilliant. Ok, então aqui podemos ver uma pequena rã de brinquedo e agora vou me afastar lentamente. Esse autofoco ajusta-se lentamente, não posso me mover rápido. E acabou. Bem, mais ou menos. Então presenciamos uma ilusão comprada por cerca de $10 na Amazon, relacionada a uma curva que quase todos que assistem a este vídeo já viram. Agora, como isso realmente funciona, não é tão complicado, mas vamos chegar lá aos poucos. Iniciaremos com uma breve caça ao tesouro. Vou esconder um tesouro no mapa, não direi onde, mas permitirei que adivinhe e informarei a distância do tesouro do local que chutar. A questão é, quantos chutes até saber a localização exata do tesouro? Bem, a resposta é 3, mas a pergunta real é como. Como é um vídeo, vou fazer o palpite para você. Sua primeira escolha, você está a 62 milhas de distância. Então, o que fazemos agora? Bom, digamos que essa linha possui 100 km de comprimento para medição. Isso indica que o tesouro pode estar aqui, a 100 km do seu palpite, ou aqui, também a 100 km, ou aqui, ou aqui. O tesouro deve estar no círculo de raio 100, pois são pontos a 100 km da suposição inicial no mapa. Agora pode fazer outra suposição onde quiser, por exemplo aqui. Sim, não precisa estar no círculo. Agora eu diria que você está a 50 km de distância. Então, desenhamos outro círculo e agora o tesouro está em uma das duas localizações, pois são os únicos pontos no mapa com distâncias corretas das nossas suposições. Só precisa de mais uma suposição agora. E sim, você poderia adivinhar um dos pontos, mas geralmente não importa. Como adivinhar? Você não está tão longe assim. Fazemos um círculo indicando que o tesouro está no ponto de interseção comum. Agora, trocando suposições por satélites, temos o básico do funcionamento do sistema de posicionamento global e como é possível encontrar a localização de alguém na Terra com precisão. Com GPS, 3 satélites são necessários para determinar nossa localização precisamente. Porém, já que habitamos um mundo tridimensional e não um mapa bidimensional, necessitamos de um quarto satélite para estabelecer a altitude. Considerando o tempo do sinal entre satélite e receptor e a velocidade da luz, computadores de bordo podem calcular a distância do receptor. Assim, determinam uma esfera onde o objeto estaria, e a interseção de todas as esferas indica a localização do receptor. Agora, há muito mais envolvido, pois, como pode imaginar, esses sistemas devem ser extremamente precisos. Com sinais à velocidade da luz, nanosegundos importam. Então, relógios atômicos são usados, cálculos de ar realizados e efeitos relativísticos considerados, pois o tempo passa mais devagar em objetos em alta velocidade. Mas neste vídeo só tento entrar em muitos detalhes. Essa análise pode detectar o epicentro de um terremoto, como visto no site do Brilliant. Agora, já que a matemática é igual, o mínimo de sismógrafos necessário seria 3. Na explicação, vemos que sismógrafos ou suposições anteriores não podem estar em qualquer lugar, pois um terceiro círculo pode levar a 2 interseções. Então, precisamos ter cuidado com a localização, mas como pode ver, essa técnica poderosa é utilizada diariamente. Tudo bem, agora vamos aumentar o nível. Retornaremos ao mapa e faremos a caça ao tesouro novamente, mas agora faremos os 3 palpites de uma vez. Simplificando o visual, farei nossos palpites rotulando-os como pontos. Primeiro, segundo e terceiro. Agora vou mencionar apenas a diferença nas distâncias, sem dizer quão longe o tesouro está deste ponto chamado D1. Isso é desconhecido. Não direi a distância do ponto D2, porém a diferença entre as distâncias é de 60 km. Então, se talvez esse ponto estiver a 100 km do ponto segundo e a 40 km do ponto primeiro, é um local potencial para o tesouro, pois a diferença nas distâncias é de 60. Isso implica que este é um ponto potencial devido à assimetria. Como encontrar todos os pontos potenciais? Escolhi aleatoriamente 2 números, 140, cuja diferença é 60. Achei pontos a 100 km do ponto primeiro e 40 km do ponto segundo. Essas interseções seriam nossos pontos de interesse. Podemos novamente escolher 2 números cuja subtração resulte em 60, por exemplo, 90 e 30. Nós então fazemos um círculo com um raio de 90 e outro com um raio de 30. Essas interseções satisfarão novamente a diferença de 60 km entre os pontos 1 e 2. Podemos aumentar o raio de cada círculo em 5 e obter mais pontos potenciais, pois a diferença nas distâncias permanece 60.
Podemos, na verdade, aumentar gradualmente o raio de cada círculo na mesma taxa, mantendo a distância em 96,5 km. Traçando os pontos de interseção, obtemos uma curva com todos os lugares possíveis da localização do tesouro. O nome dessa curva é uma hipérbole, e cada um dos nossos palpites é um foco. Agora, sei que a maioria está dizendo calma, é só metade de uma hipérbole. Mas se apenas trocássemos os círculos que fizemos, obteríamos a outra metade, pois em uma hipérbole real, a diferença positiva ou valor absoluto constante é importante. Portanto, para quem só conhece a hipérbole pela equação, considere seu real significado. É cada ponto onde a distância para um determinado local, fora da curva, menos a distância para outro local, fora da curva, é sempre a mesma, independentemente do ponto que você escolher. Então, voltando ao nosso problema, podemos fazer a mesma análise para os outros dois pontos. Como eu diria, D3 menos D2 é algum valor. Faríamos outra meia hipérbole, e o tesouro estaria no ponto de interseção. É exatamente assim que funciona a navegação hiperbólica, onde 3 transmissores enviam pulsos ao mesmo tempo, e um receptor mede as diferenças nesses tempos. Ele pode usar essas diferenças para determinar as hipérboles vistas antes, informando a localização exata do receptor. O uso mais famoso disso é o sistema Long Range Navigation, que significa navegação de longo alcance. Desenvolvido na Segunda Guerra Mundial e usado por anos, agora está ultrapassado, substituído por navegação por satélite e técnicas mencionadas. Agora, avançando, a próxima curva é uma elipse, quase igual a uma hipérbole em definição. A única diferença é que, escolhendo um ponto na elipse e determinando a distância até cada foco, a soma desses valores será constante, independente do ponto na elipse escolhido. A característica mais interessante de uma elipse, a meu ver, é que qualquer feixe de luz passando por um foco reflete na curva e atravessa o outro foco, como se houvesse um espelho interno. Não importa a origem ou direção do feixe, teoricamente ocorre sempre, aplicável a som e objetos sólidos, como no vídeo da mesa elíptica de sinuca do Numberphile. A maioria provavelmente conhece ou esteve em uma sala onde, no lugar certo, pode ouvir sussurros distantes, como mostrado em um episódio de How I Met Your Mother. Exemplo: Estação Grand Central em Nova York. Se essa pessoa quis sussurrar na parede, alguém no canto oposto, que está quase cortado nesta foto, poderá ouvir sem problemas, e isso se deve à curvatura do teto acima deles. O fenômeno ocorre em recintos elípticos, onde, ficando em um foco, seu som irradia e reflete idealmente no outro foco. E o som refletido chegará ao outro foco aproximadamente ao mesmo tempo, porque, como vimos, a distância total que uma onda sonora precisa percorrer, ou domingo mais 2 dias, é sempre a mesma, independentemente do caminho que ela siga. Uma das construções arquitetônicas mais impressionantes com esse fenômeno é um tabernáculo mórmon em Utah, onde os guias turísticos deixam cair um alfinete no suporte do pregador e o som pode ser ouvido em todo o edifício. Se interessar, há uma carreira chamada Engenharia Acústica para você entrar. Engenheiros projetam salas de concerto com acústica otimizada para o público. Elementos como painéis metálicos no teto da sala de concertos e anteparos transparentes no auditório visam melhorar a acústica. O Walt Disney Concert Hall é uma das salas de concerto mais sofisticadas mundialmente, devido à sua arquitetura e disposição. Esses engenheiros trabalham em muito mais coisas, como ultrassom, tecnologia sonar para submarinos, processamento de áudio e muito mais, mas eu só achei que essa área é bem interessante. Então, a aplicação mais famosa de uma elipse é em sistemas orbitais. Na verdade, todos os corpos em órbita limitada, como a Terra, Marte ou até mesmo o cometa Halley, seguem trajetórias elípticas, e o que eles estão orbitando, ou o Sol neste caso, está localizado no foco de cada curva individual. Algo mais interessante, porém, é que todas as seções cônicas, sim, todas elas, aparecem em sistemas orbitais. Órbitas circulares são comumente ensinadas primeiro devido à matemática mais fácil, como mostrado. Contudo, tais situações são muito ideais e não ocorrem na realidade. Trajetórias elípticas são observadas novamente em órbitas ligadas. Porém, se um corpo celeste como um cometa se aproximar demais da Terra, entrará numa órbita não vinculada. A gravidade terrestre afetará o cometa, mas devido à sua alta velocidade, escapará de volta ao espaço interestelar. O caminho que ele geralmente percorre, que você pode ver aqui, é uma hipérbole. Se a velocidade do cometa coincidir com a velocidade de escape da Terra, sendo rápida o suficiente para escapar da atração terrestre, o caminho terá forma parabólica, levando-nos à última curva.
Tenho certeza de que a maioria conhece parábolas, mas talvez não saibam de sua propriedade extremamente útil. Como todas as seções cônicas, parábolas possuem foco e feixes de luz passando por ele refletem para fora, paralelos ao eixo de simetria. E também ocorre o inverso, onde feixes de luz que entram de frente refletem pelo foco. Então, se você imaginar que esses feixes são sinais sem fio, como ondas de rádio, e simplesmente virarmos isso de lado, você pode perceber por que essas antenas têm o formato que têm. Essa coisa aqui fica no foco, e sinais do espaço ou outras interações na superfície refletem idealmente para aquele ponto único captando o sinal. Por outro lado, também funciona ao contrário. Mas o uso de parábolas não para por aí. Fogões solares utilizam essa reflexão, telescópios empregam a curvatura para focar luzes distantes, e a chama olímpica é tradicionalmente acesa com refletor parabólico, concentrando luz solar. Novamente, usando um refletor parabólico e espalhando luz do foco, todos os feixes refletem na mesma direção. Mas e se agora colocarmos outro refletor das mesmas dimensões bem aqui, basicamente onde o vértice dele e o foco da outra parábola se encontram? Bem, tendo as mesmas dimensões, o foco da parábola inferior estará sobreposto ao vértice da outra curva. Isso significa que a luz será refletida novamente e todas irão se cruzar neste ponto aqui. Toda aquela luz começou sua jornada aqui embaixo. Podemos considerar isso como luz vindo de um objeto, como um sapo de brinquedo. Ao cortar um buraco no topo, a luz refletida se concentrará nesse local. Caso não saiba, raios de luz cruzados formam imagem. Então, completamos o ciclo e podemos ver por que funciona. Com um espelho parabólico na parte inferior, outro com um buraco recortado na parte superior, e o sapo posicionado bem no vértice da curva inferior, que também é o foco do outro, obtemos a ilusão que vimos anteriormente. Agora, se você é iniciante e quer aprender mais sobre esses fundamentos da álgebra, ou é mais avançado e deseja explorar como eles são aplicados em mecânica orbital e sistemas oscilantes complexos, você pode continuar fazendo isso no Brilliant.org, a quem eu gostaria de agradecer por patrocinar este vídeo. Brilliant possui diversos cursos de matemática e ciências, abordando informações técnicas e fornecendo problemas práticos constantes para assegurar o entendimento fundamental. Adoro mostrar aplicações únicas de matemática e ciências não ensinadas na escola neste canal, muitas delas vindo do Brilliant. Gostei do curso Física do Cotidiano, que ensina a determinar a direção de uma bicicleta pelas marcas e recriar cenas de crime através da análise de padrões de manchas de sangue. Estudar situações reais com enfoque matemático sempre me interessou. Eles possuem desafios diários, tornando o aprendizado um hábito. Perguntas variam desde cortar fita de Möbius até humanos pré-históricos acompanhando o tempo, oferecendo variedade de tópicos para aprender. Lançaram cursos offline para sistema operacional para iPhone e, em breve, sistema operacional Android, permitindo baixar cursos favoritos no celular. Resolva problemas de matemática ou ciências e aprenda algo novo em viagens, trabalho, escola ou locais com conexão ruim de internet. Se deseja começar e apoiar o canal, clique no link ou vá para brilliant.org/majorprep e ganhe 20% de desconto na assinatura Premium anual. E com isso, vou encerrar esse vídeo aqui. Gostaram? Curtam e se inscrevam. Siga-me no Twitter e entre no grupo do Facebook Major Preparação para atualizações. Toque o sino se não for notificado e nos encontramos no próximo vídeo.